Pessoal, vocês já ouviram falar que é possível ganhar dinheiro com projetos em Excel? Nesse vídeo aqui eu vou te provar como. Esse simples projeto me fez ganhar R$ 600 e eu vou explicar ele detalhadamente para você nessa videoaula que você vai aprender todos os detalhes de como eu construí e estruturei essa planilha. E sem enrolação, que aqui não tem papo furado, vamos direto para a aula. O que me foi pedido nesse projeto foi para criar um fluxo de caixa, uma visão de serviços, uma visão de estoque e uma visão de gorjetas. E a estrutura básica dessas 4 visibilidades é a área que você vai fazer o registro com esse botão aqui. Esse botão aqui contém uma macro que eu vou explicar mais para frente. Vai ter também a parte de dados do serviço, que você vai ter a base de dados, né, de tudo que foi registrado, todos os dados históricos, e a parte do dashboard, que eu vou ter os gráficos e as informações mais importantes para eu gerenciar o meu negócio. E outra coisa que me perguntam bastante é por que eu não faço o registro dos dados diretamente na base de dados. Isso ocorre basicamente por 2 motivos. Primeiro, eu não quero correr o risco de comprometer algum dado que eu já tenha salvo. E o outro motivo é que eu não tenho que descer até a última linha da minha base de dados para poder inserir uma nova linha de informação. Então, fazendo dessa maneira, eu venho na minha aba de registros, insiro os dados e após inserir todos os dados, clico no botão registrar. Ele vai copiar todas as informações que estão aqui e colar na minha base de dados. Ele vai limpar o que eu tenho na minha base de registro, deixando assim uma nova aba em branco para eu poder fazer novos registros. Então aqui, só para exemplificar como isso funciona na prática, eu vou fazer a inserção de alguns dados, vou inserir aqui o profissional, a data do serviço, esse pop-up aqui eu vou ensinar ainda nessa aula como fazer a inserção nas suas planilhas, o serviço e a duração do serviço. Você vê que eu precisei preencher até aqui e o resto ele traz automaticamente. Esses valores já estão tabelados e a comissão ele faz o cálculo na hora ou o custo do profissional também. Vou inserir aqui uma outra linha só para mostrar o exemplo para vocês. Inserir a data do serviço, um projeto e a duração do projeto. Você vê que aqui ele trouxe também. Eu vou clicar em registrar. Finalizou o processo, ele trouxe serviço registrado com sucesso. Vou aqui na minha base de dados para conferir. E você vê que esses dados que a gente acabou de inserir já estão aqui na minha base de dados. Então, beleza, entendido tudo isso, vamos começar a montar a planilha do absoluto zero aqui. Acabei de abrir minha planilha do Excel, vamos ver como funciona isso. Primeiramente, eu vou tirar as minhas linhas de grade e vou ajustar os tamanhos das colunas e das linhas. Vou selecionar as 2 primeiras colunas e colocar o tamanho de 10 para as duas. Na coluna C, eu vou colocar o valor de 5. Para a coluna D, eu vou colocar o valor de 32. E para os demais, eu vou colocar até um tanto bom aqui, eu vou colocar um valor de 16. Ajustar as colunas, vamos ajustar as linhas. Vou selecionar as 2 primeiras linhas e colocar um valor de 19. Na terceira linha, vou colocar um valor de 5. Para a quarta linha, eu não vou alterar. E para o restante das linhas, eu vou colocar um valor de 20. Ok, ajustadas as linhas e as colunas, vamos mexer nas cores. Vamos selecionar as 2 primeiras colunas e colocar esse roxo mais escuro. Selecionar as 3 primeiras linhas e ir até o final e selecionar o roxo mais claro. Com isso feito, agora eu vou selecionar tudo e alterar a fonte do meu projeto. Então aqui eu vou utilizar Arial, você pode usar a fonte que você quiser. E agora eu vou selecionar até a coluna G e a linha 3, mesclar e centralizar, escrever base de dados. Vou também alinhar no meio e à esquerda. Agora eu vou colocar a fonte negrito e aumentar para o tamanho 20. E alterar a cor da letra com esse roxo mais escuro. Com o título criado, agora eu vou criar os cabeçalhos. Então nessa célula D5 vamos colocar profissional. Na seguinte, data do serviço. Na próxima, serviço, duração, preço, comissão, a porcentagem da comissão, valor da comissão e o custo do funcionário na data. Vou selecionar esses meus cabeçalhos, colocar na cor do roxo escuro e a cor da letra branco. Colocar a letra em negrito, centralizar e tá pronto o meu cabeçalho. Agora eu quero criar uma tabela com esse cabeçalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o cabeçalho e mais uma linha em branco. E na guia inserir, clicar em tabela. Minha tabela contém cabeçalhos, então eu vou deixar isso daqui clicado e dar OK. Agora eu vou mexer no design da tabela. Vou aqui em novo estilo de tabela. Vou clicar em formatar e selecionar uma cor de borda com esse cinza. O contorno todo com esse do meio também. Dá OK. Vou definir o estilo como padrão para esse documento e dá OK. Aqui ele não foi ainda, eu tenho que clicar aqui novamente e clicar na personalizada. E beleza, tabela criada. Agora eu quero dar um novo nome para essa tabela, então vou alterar aqui e vou colocar um nome qualquer. Aqui eu vou colocar base de dados. Qualquer nome serve, mas você vai usar isso mais para frente, então guarde esse nome. Agora, com base nessa planilha criada, eu vou criar as outras planilhas que eu preciso. Então, primeiramente, eu vou renomear para a base de dados essa planilha.
Renomeei para base de dados, agora eu vou criar uma cópia dessa planilha. Criar uma cópia. Essa planilha aqui eu vou chamar de registrar. E vou mudar aqui o título dela também, para registrar. Ok. Agora eu vou criar mais uma cópia. Criei mais uma cópia dessa. Essa daqui vai ser a minha dashboard. Só que nessa daqui da dashboard eu não vou precisar dessa tabela, então eu já vou excluir ela aqui e alterar o nome para dashboard. A planilha dashboard eu vou criar mais uma, que vai ser a minha planilha de cadastros. Então criei mais uma cópia, joguei lá pro final e coloquei cadastros. Ok, renomeando aqui o título para cadastros também. Tá feito. Então beleza, essas vão ser as 4 planilhas que vão ser a base para todo o projeto. Aqui em cadastros a gente vai criar e tabelar as informações tanto dos profissionais quanto dos serviços. Primeiramente aqui vamos criar os cabeçalhos, então eu vou colocar profissional, vou colocar a comissão e o custo do profissional. Aqui eu vou copiar a formatação desse cabeçalho para economizar tempo. Então vamos clicar aqui no pincelzinho e colar aqui. Ok, vamos transformar em tabela, assim como o outro. Vou na guia inserir e clico em tabela. Minha tabela tem cabeçalhos e dou ok. Vamos colocar aqui alguns dados fictícios para a gente poder usar na lógica da nossa planilha. Então meu primeiro profissional vai ser a Ana. Meu segundo profissional vai ser o João. Meu terceiro profissional vai ser o Lucas. Meu quarto profissional vai ser a Mariana. Meu quinto profissional vai ser o Pedro. Alguns deles vão ser funcionários comissionados e outros vão ser custo fixo. Essa é a diferenciação entre essas duas colunas. Vamos colocar esses 3 do meio aqui, vamos colocar eles comissionados, 45%. E a Ana e o Pedro, vamos colocar um custo fixo de 4 mil. E 4 mil para o Pedro. Aqui eu vou dar uma editada nessa tabela, colocar tudo centralizado. Aqui na parte de comissão vou deixar no formato de porcentagem. E no custo do profissional vou deixar em dinheiro. Agora vamos fazer a mesma coisa para serviços. Então vamos criar aqui os cabeçalhos e cadastrar alguns itens de serviço. Meu primeiro cabeçalho vai ser serviço, o segundo duração e o terceiro preço. Ok, vamos copiar a formatação desse cabeçalho e colar aqui. Vamos selecionar esse intervalo e transformar ele em tabela. Eu vou na guia inserir e clico em tabela. Minha tabela tem cabeçalhos, dou ok. Vou ajustar o tamanho da coluna. E agora a gente está pronto para fazer o nosso cadastro de serviços. Nosso primeiro serviço vai ser consultoria em Excel. A duração em horas desse serviço vai ser de 6 horas e o preço vai ser de R$400. Nosso segundo serviço vai ser consultoria em automação de processos. E esse serviço vai ter 3 tipos de durações e preços. Então a primeira duração vai ser de 10 horas, a segunda duração vai ser de 20 horas e a terceira duração de 30 horas. O primeiro preço vai ser de R$1.000, o segundo preço de R$1.800 e o quarto preço de R$2.400. Nosso terceiro serviço vai ser análise de dados e business intelligence. E vai conter 2 variações desse serviço. A primeira vai ser de 15 horas e a segunda de 20 horas. A de 15 horas vai custar R$1.200 e a de 20 horas vai custar R$1.500. Nosso quarto serviço vai ser desenvolvimento de inteligência artificial. Esse serviço vai conter 3 variações. A primeira de 6 horas, a segunda de 12 horas e a terceira de 30 horas. A de 6 horas vai custar R$900, a de 12 horas vai custar R$1.500 e a de 30 horas R$3.000. Ok, serviços cadastrados, vamos editar nossa tabela, então vamos centralizar tudo. Aqui em duração eu quero um formato personalizado que ele vai mostrar só o H de horas para mim. Então eu vou aqui em personalizado e digito 0 e entre aspas H. Dou ok, tá pronto. Aqui no preço eu vou passar para o formato contábil, tabela formatada. Agora eu quero renomear minhas tabelas, então eu vou clicar em qualquer célula aqui da minha tabela, clicar em design da tabela e alterar esse nome. Vou apagar esse nome e colocar T serviço, T de tabela serviço. E para a tabela do profissional, vou clicar de novo e alterar esse nome para T profissional. Tabelas renomeadas. Agora eu estou pronto para começar a editar a minha tabela de registros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma validação de dados com os profissionais. Então, eu clico aqui em validação de dados e clico em lista. Aqui em fonte eu vou colocar indireto, abrir parênteses e, entre aspas, colocar o nome da minha tabela T profissional. Vou abrir colchetes e colocar profissional, que é o nome de onde estão cadastrados os meus profissionais. Fecho aspas, fecho parênteses, dou ok. E pronto, já está trazendo os meus profissionais aqui. E o legal de fazer dessa forma é que quando eu altero, por exemplo, incluir aqui o Guilherme, ele vai aparecer também e atualizar automaticamente aqui na minha lista. Agora, aqui em data do serviço, eu quero que quando eu der 2 cliques, apareça aquele calendário do início do vídeo, em que eu vou selecionar a data e ficar de uma maneira prática para selecionar as datas. Então, para fazer isso, eu tenho que ir na guia desenvolvedor. Se não estiver aparecendo para você a guia desenvolvedor, procura no Google ou em algum lugar, tem muito fácil como você habilita essa guia.
Ela não vem por padrão no Excel, mas é muito fácil de você incluir. Aqui na guia desenvolvedor, eu vou na Visual Basic. Aqui em Visual Basic, eu posso clicar com o botão direito aqui, inserir módulo. Módulo inserido, eu vou clicar com o botão direito nessa pastinha e importar arquivo. Aqui eu já tenho salvo no meu computador o arquivo do formulário do calendário. Um arquivo que quando eu importo ele aqui no VBA, ele vai trazer pronto o calendário para mim. Então eu vou clicar aqui e vou abrir. Aqui ele criou mais uma pastinha de formulário. Eu vou abrir e dar 2 cliques. Você vê que aqui ele trouxe o formulário do calendário pronto. Caso você não tenha esse formulário de calendário, aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, tem um campo para você inserir seu e-mail e enviar seu e-mail. Assim que você enviar seu e-mail, você vai receber o arquivo desse calendário por e-mail. Não dá para deixar o arquivo já direto nessa página, mas é só inserir o e-mail aqui abaixo que eu envio esse arquivo para você por e-mail. Ok, agora eu vou clicar aqui em módulo, e aqui em módulo eu vou digitar public sub, m calendário, abrir e fechar parênteses, dá enter. Dei enter, agora eu vou escrever frm calendário, que é o nome do meu formulário do calendário, ponto show. Beleza, escrito essas 3 linhas de códigos, agora eu vou na planilha em que eu vou chamar o meu calendário, que vai ser a registrar. Aqui eu quero chamar na própria worksheet e, em vez de selection change, eu coloco before double click, porque eu quero chamar o calendário antes do duplo clique. Posso apagar isso daqui, que eu não vou usar. E aqui entre private sub e end sub, eu escrevo if target.column, de coluna, igual a 5. Por que 5? Porque eu quero trazer o calendário na minha quinta coluna. Eu vou trazer a 1, 2, 3, 4, 5. Então, na minha coluna E que eu quero trazer esse calendário. Coluna E e a partir da linha 6 também, tá vendo? Então, a partir dessas células abaixo, eu quero trazer, antes do duplo clique, esse calendário. Ok, aqui continuando. Então, eu vou colocar E, and, em inglês, target, ponto, row, de linha, maior igual a 6, then, então, eu quero frm calendário ponto show de novo cancel igual a true, que isso é um dos argumentos obrigatórios dessa função, e end if. Posso terminar o meu C, né? O meu if. Aqui eu clico nesse botão verdinho, posso minimizar e é já para estar funcionando o meu pop-up de calendário. Aqui eu já consigo selecionar uma data. Isso funciona a partir da linha 6, né? Para toda essa aba da planilha. Então, simples assim, você já aprendeu a inserir um formulário de calendário nas suas planilhas. Aqui na coluna serviço, a gente vai fazer conforme a gente fez para o profissional. Então, vamos criar uma validação de dados na guia dados. Clico em validação de dados, seleciono lista. E aqui eu vou usar a função indireto novamente. Então, eu vou digitar indireto. Vou abrir parênteses, abrir aspas e digitar o nome da tabela, ter serviço. Abrir colchetes e digitar o nome da coluna, serviço. Fechar colchetes, fechar aspas, fechar parênteses, dá OK. Lista criada. Então, agora eu consigo selecionar o serviço que eu já cadastrei. Uma coisa que a gente esqueceu de fazer é renomear a tabela aqui da aba registrar. Então vamos em design de tabela e renomear aqui para de registrar. Feito isso, agora vamos configurar a coluna duração. Então vamos aqui em cadastros e vamos colocar a fórmula igual filtro. Vamos selecionar aqui a coluna duração e aqui no argumento incluir a gente vai selecionar serviço e eu quero que quando o serviço for igual ao índice aqui da minha coluna serviço em registrar, que o outro argumento vai ser o número de linhas, que é essa função lins, dessa mesma matriz. Por que eu faço dessa forma? Para ele pegar o último valor aqui da minha coluna de serviços. Aqui continua na fórmula, vou dar ponto e vírgula e colocar se não tiver nenhum dado, vou colocar sem resultados. Fechar parênteses e dar OK. Aqui ele está trazendo esses valores por quê? Porque aqui está selecionado desenvolvimento de inteligência artificial. Então você vê aqui que desenvolvimento de inteligência artificial, ele traz esses 3 valores, 6, 12 e 30. Vamos selecionar aqui um outro para ver se está funcionando. Então se fosse consultoria em automação de processos, é para ele trazer 10, 20 e 30. Ok, está trazendo. Então é isso que a gente precisa. Agora, para referenciar na minha validação de dados, eu vou dar um nome para esse intervalo. Então vamos fazer isso agora. Vamos clicar aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, eu vou clicar em novo e colocar lista duração. E aqui eu vou digitar uma fórmula diferente também, que vai ser a desloc, abre parênteses, clico aqui na minha célula L6, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula, conte, ponto valores, abro parênteses, seleciono a coluna L, fecho parênteses, ponto e vírgula 1. Ok. Nome criado para esse intervalo, vou fechar aqui. Agora eu posso criar minha lista vinculada a esse serviço que eu selecionar. Então vamos fazer isso. Então vamos aqui na minha guia dados, clicar em validação de dados. Aqui eu vou clicar em lista. E a fonte vai ser o nome da minha lista que eu acabei de criar. Aqui é a lista
duração. Dou OK. E beleza, a lista é criada. Mas você vê que aqui ele aparece 15 e 20. Vamos fazer aparecer o Hzinho também? Como a gente faz isso? A gente vem aqui, clica no pincelzinho dessa formatação e clica nos 3 valores que podem aparecer nesse caso. Então aqui ele trouxe já com o formato em H. Vamos ver se refletiu lá na minha lista? Então beleza, aqui está refletindo na minha lista. Outra coisa que eu quero fazer também é selecionar essa coluna até o final e colocar aquela mesma formatação. Vamos aqui, mais formatos de número, personalizado e fazer conforme a gente fez para aparecer o H, que é 0, abre aspas, H. Dou OK e beleza. Aqui está aparecendo também. Agora a minha duração está criada e vinculada ao serviço que eu selecionar. Aqui na coluna preço eu vou colocar uma fórmula para ele trazer para mim, dependendo do serviço da duração, qual que é o preço cobrado. Então, vamos vir aqui na minha tela de cadastros. Eu vou inserir uma coluna aqui no meio. O nome dessa coluna vai ser S mais D, de serviço e duração. Aqui eu vou colocar igual, serviço, esse E que junta e concatena os textos com a duração. Então, ok, aqui ele criou mais uma coluna para mim. Agora eu já consigo fazer um proc dessa coluna com essa para ele trazer qual que é o preço para mim. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a fórmula igual, se erro, porque eu não quero que apareça quando for erro. Aí o valor vai ser o proc, o valor procurado vai ser o serviço, com a minha coluna de duração, ponto e vírgula. Qual é a matriz que eu estou procurando? Vai ser aqui em cadastros. Vou selecionar essas duas colunas, voltar para a fórmula, ponto e vírgula. O índice é a segunda coluna, aqui é a primeira, aqui é a segunda, e 0 para trazer valor exato. Aqui eu vou dar ponto e vírgula. Se o valor der em erro, eu vou colocar, entre aspas, preço não cadastrado. Fechar parênteses, dar Enter e OK. Aqui ele já me trouxe o preço. Aqui eu vou trocar o formato dessa coluna, então eu venho aqui na minha página inicial, clico aqui em contábil e coloco em real. Beleza, aqui ele já está trazendo um preço em real para a gente com a fórmula. Agora aqui em comissão vai ser mais simples, porque eu vou fazer um PROC diretamente do profissional para trazer a comissão que já está tabelada. Então vamos colocar aqui a fórmula. Vou colocar esse erro também. O valor vai ser o PROC. O valor procurado vai ser profissional. A matriz vai estar aqui em cadastros, aqui na tabela do profissional. Então eu vou selecionar o profissional e a comissão. A coluna é a segunda, o valor exato, fechei parênteses, ponto e vírgula. Se o valor resultar em erro, eu vou colocar profissional não cadastrado. Fecho aspas, fecho parênteses, dou Enter. Aqui ele está trazendo já a comissão para mim, vamos só mudar o formato dele para porcentagem, então vamos selecionar a coluna toda e clicar aqui em porcentagem. Feito. Agora aqui para o valor da comissão vai ser bem simples, então a gente vai colocar um igual e multiplicar os valores do preço com asterisco pelo valor da comissão. Dou Enter e OK, aqui ele já está trazendo para mim qual que é o valor da comissão nesse caso. E por último aqui em custo do funcionário na data vai ser um PROC bem parecido com o preço. Então vou colocar igual se erro, colocar o valor que vai ser o PROC CV, o valor que eu estou procurando, que nesse caso é o profissional, ponto e vírgula, vou selecionar minha matriz que está aqui em cadastros, agora eu vou selecionar até o custo do profissional, ponto e vírgula, o índice da coluna, que nesse caso é a terceira coluna, o valor exato, 0, fechei parênteses, ponto e vírgula, o valor se for erro vai ser profissional, não cadastrado, conforme o outro. Fechar aspas, fechar parênteses, dá Enter. Aqui ele não trouxe nada, porque esse profissional é comissionado, então o custo do funcionário dele na data é 0. Vamos só passar aqui o formato para contábil também. Então tá feito. Então com isso a gente acabou de configurar a nossa tabela de registro. Eu vou trocar aqui as cores das colunas com preenchimento automático. Então para essas colunas com preenchimento automático, eu vou colocar um cinza mais escuro e aqui também um cinza um pouco mais claro. Ok, e agora a gente vai inserir uma forma para colocar a nossa macro de registro. Então vamos escolher essa forma aqui de retângulo com cantos arredondados. Vamos desenhar aqui a nossa forma. Agora eu vou trocar a cor. Vamos trocar a sombra também. Essa sombra aqui. E aí eu vou escrever registrar. Vou selecionar esse texto. Vou colocar esse texto em Arial. Vou aumentar um pouco esse texto. E vou centralizar também esse texto. E também vou colocar ele em negrito. Ok, botão criado. Agora a gente está pronto para criar nossa macro. Agora para criar essa macro, eu tenho esse código pronto, que eu estou disponibilizando aqui nessa página. Então logo abaixo aqui você consegue copiar o código. Eu estou com o código copiado aqui. Agora eu vou na guia desenvolvedor, vou em Visual Basic. Agora eu vou inserir outro módulo. Agora eu vou colar esse código que a gente acabou de copiar aqui no meu módulo. Aqui eu vou também renomear esse módulo para registrar. E ok. Agora a gente vai ter que alterar algumas coisas nesse código. Então aqui você vê que está planilha origem, planilha destino. Aqui, então eu estou pedindo o nome da planilha origem e da planilha destino. Então, o nome da nossa planilha é registrar e o outro nome é base de dados. Então vamos alterar isso lá no código, esses nomes. Aqui então eu vou colocar registrar e aqui embaixo base de dados.
E aqui também ele pede os nomes da tabela. Então, vamos só conferir o nome da tabela aqui de novo. Aqui o nome dessa tabela é t-registrar. E o nome da minha tabela de destino é base de dados. Então, vou alterar no código também. Aqui vai ser t-registrar. E aqui embaixo vai ser base de dados. Ok, é só isso que a gente precisa alterar no código. O resto está tudo pronto, tudo feito, e vai fazer todo o processo para a gente de copiar do que está na nossa registrar e colocar na nossa base de dados. Então vamos fechar aqui. Agora a gente vai atribuir esse botão àquela macro. Então vamos clicar aqui com o botão direito, atribuir macro, copiar dados preenchidos, que é o nome que a gente deu para nossa macro. Dá ok. E ok, aqui já é para estar funcionando. Então vamos fazer aqui nosso primeiro cadastro, que é essa linha que a gente já preencheu. Dados registrados com sucesso. Aqui ele já colocou a fórmula de novo, tudo ok. Vamos ver se ele transferiu lá para minha base de dados. Ele transferiu, colocou ele aqui na linha de baixo, mas não tem problema. Isso acontece só no primeiro cadastro. Vamos deletar aqui essa linha, excluir. E aqui, se eu fizer outros registros, ele vai aparecer embaixo. Vamos fazer esse teste agora. Então vamos fazer mais um registro aqui de teste. Vamos colocar os dados de exemplo. Mariana, com data, com serviço e selecionar a duração. Ok, linha preenchida, vou clicar em registrar novamente. Dados registrados com sucesso e esse dado já foi transferido lá para minha base de dados. Beleza, pessoal, aqui em Dashboard, eu colei aqui alguns exemplos da minha planilha principal. No meu curso eu consigo desenvolver mais detalhadamente como fazer cada linha dessa, cada tabela, cada fórmula que eu uso, tudo detalhadamente. Mas para esse vídeo aqui, vamos ficar por aqui para não ficar muita coisa também. Então, só para explicar aqui o que é possível, né? Depois que eu tenho uma base de dados populada, eu consigo montar um dashboard como esse, com gráficos para ficar de uma forma visual também. Agora, pessoal, a gente vai criar um menu aqui. Vamos colar primeiramente o logo aqui na minha planilha, muito importante. Até para os seus projetos, para você personalizar, é sempre importante ter o logo. E aqui a gente vai inserir algumas formas para fazer o menu. Então vamos inserir um quadrado mesmo. Vamos colocar aqui a primeira forma, ajustar aqui. Aqui vamos selecionar o contorno da forma que esse roxo mais claro. Vamos também alterar a espessura do formato da forma para esse 3/4. E o preenchimento da forma, vamos colocar o roxo mais escuro. Vamos escrever, nesse primeiro vai ser o dashboard. Vamos selecionar o texto. Vamos na página inicial, vamos centralizar tudo. Colocar Arial, negrito e a cor da letra o roxo mais claro. Aqui vamos apertar Ctrl Shift e arrastar para ele copiar. Como a minha planilha tem 4 abas, eu vou fazer 4 desses quadrados. Quadrados feitos, agora eu vou renomear eles. Aqui então vai ser a registrar. Aqui vai ser a base de dados. E aqui os cadastros. Ok, agora vamos ajustar os links dessas formas e desse ícone. Então aqui eu vou clicar com o botão direito e editar link. Aqui eu quero ir para minha dashboard, na C1. Aqui também eu quero dashboard C1. Então vamos colocar C1 aqui, selecionar dashboard, ok. Aqui na registrar eu quero no link e para registrar C1. E aqui na base de dados eu vou colocar C1 e clicar na base de dados. E aqui em cadastros eu vou clicar em cadastros e colocar C1 também e dar ok. Ok, agora eu vou copiar esse menu para as outras planilhas. Colocar aqui na base de dados e colocar aqui em cadastros. Mais uma coisa que eu vou fazer vai ser dar esse efeito de onde está a aba selecionada. Então eu vou clicar com Ctrl e dar um clique e trocar a cor para esse roxo mais claro e a cor com o roxo mais escuro. E a mesma coisa para as outras abas. Então aqui em registrar, vou clicar nesse, clicar nesse. Aqui eu vou clicar em base de dados e clicar aqui, clicar nesse, clicar nesse. E aqui em cadastro a mesma coisa, clicar nesse e clicar nesse. Beleza, menu criado. Então, pessoal, todas as ferramentas que a gente aprendeu nessa aula é a base para criar todo aquele projeto. Um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é que aqui no meu projeto principal, no fluxo de caixa, eu também criei uma tela que ele faz o login. Então, ele pede aqui o login, que eu vou colocar domínio mundo Excel e vou colocar a senha, dou Enter e ele entra aqui na minha pasta. Isso aqui também é bem interessante quando você quer diferenciar os usuários da sua planilha. E para você que tem interesse de entrar no mundo Excel, seja como uma fonte de renda extra ou para usar no seu trabalho, aqui eu apresento para vocês a minha plataforma de cursos, que é o Excel Network. Aqui você vai ter acesso a cada aula individual de tudo que a gente acabou de falar, e mais um monte de coisas. Então aqui só para dar um panorama para vocês, a gente vai aprender todas as fórmulas detalhadamente, então as principais fórmulas, com mais uma infinidade de fórmulas, fórmulas mais específicas também, os atalhos mais utilizados, criar tabelas, tabelas dinâmicas, as principais ferramentas, segmentação de dados, validação de dados, tudo detalhado, formatação condicional, gráficos e mini gráficos, Power Query, que é uma função bem legal do Excel que a gente tem que aprender, inteligência artificial aplicada ao Excel, que agora é obrigatório usar, principais suplementos do Excel, VBA e macros, para você que tem interesse nessa parte mais avançada do Excel. Então aqui também eu te ajudo a iniciar com projetos em Excel. Aqui eu te dou os principais aliados para você começar, os templates para você usar nos seus projetos, de todos os projetos que a gente já realizou, você vai ter acesso.
e aprender como fazer cada um deles. E também como você pode entrar nesse mundo de projeto, seja tanto se cadastrando em site freelance, e eu também vou dar projetos para vocês. Vocês vão entrar em um grupo que vocês recebem proposta de projetos para vocês realizarem. E claro, o curso também tem certificado de conclusão. Aqui nesse site você encontra um botão para já entrar e já partir comigo para dominar o Excel. E como funciona a nossa metodologia? Além das aulas gravadas em vídeo, você também vai ter acesso a exercícios elaborados para você aprender Excel. Então, por exemplo, vamos resolver um exercício aqui da função C. Use a função C para exibir aprovado se a nota for maior ou igual a 60 e reprovado caso contrário. Então vamos usar aqui a função C. Aqui eu vou selecionar a célula onde está a nota, colocar maior igual 60, ponto e vírgula. Se for maior ou igual a 60, eu vou colocar aprovado. E se for menor, eu vou colocar reprovado. Coloquei a fórmula de Enter, você vê que apareceu aqui correto, ficou verde. Conclusão está em 8%, porque tem outros exercícios. E outro detalhe é que todos esses exercícios você vai contar com vídeo de resolução também. Então você vai ter todo o apoio e suporte para você aprender Excel. Então tá bom, e quanto custa tudo isso? Se você procurar um curso de Excel aí na sua cidade, naquelas escolas que tem em toda a cidade, você vai pagar quase 5 mil reais por ano, 400 reais por mês para aprender Excel. Se você procurar outros cursos online, sério, no digital, você vai pagar mais de 1.000 reais. Agora esse curso, com toda essa experiência prática diferente e real, que é aplicado em projeto real e atual, curso totalmente atualizado, que vai continuar sendo atualizado com todas as ferramentas novas, tudo que você já viu de Excel e todas as novidades que vão surgindo, principalmente com inteligência artificial, que vão sendo incluídas nas nossas aulas, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 41,90. Ou uma vez apenas de R$ 419 reais. E esse investimento, você vai ter um retorno sobre ele muito rápido, em que um ou dois projetos que você fizer, você já vai recuperar todo o seu investimento. Basta você clicar nesse botão na página e bora dominar o Excel.